O jeito mais fácil de acessar o seu, o meu, o nosso coração é por meio de um elogio. Vai me dizer que você não gosta de escutar um bom elogio, mas assim como a crítica, e nós muitas vezes temos muito medo da crítica, mas não olhamos para o elogio que é tão perigoso quanto. Vamos conversar e ver se você tá refém do reconhecimento na sua vida? Bora lá! Olá, para você que ainda não me conhece, prazer, o meu nome é Bárbara Rodrigues e este canal é para você que busca viver uma vida que vale a pena ser vivida. Hoje vamos falar disso que é tão sutil, que às vezes passa despercebido e que nós gostamos muito, que é o elogio. Somos seres sociáveis, isso é da nossa natureza. Queremos pertencer a grupos. E o elogio, ele vem como uma porta de validação. Ele está confirmando que você fez algo, ou pela sua existência, né? Fazer, ter, que agrada a outras pessoas. Agradando outras pessoas, isso é um índice que você está sendo aceito. Por isso que o elogio, ele é viciante, não é mesmo? Só que, olha o outro lado da moeda, né? É uma moeda que uma cara dela é o elogio e a outra é a crítica. Se você tem um problema com a crítica, o medo de como as pessoas, o que elas vão falar de você, tá? E esse é um medo que ele é, se eu não me engano, é o segundo medo, ou é o primeiro, né? Que ele entra ali na categoria de falar em público. A maioria das pessoas tem medo de falar em público justamente por esse medo da crítica, tá? Então é meio que universal. Só que quando você tem esse medo da crítica, normalmente, me diga você, você é aquela pessoa que também liga muito para o elogio, tá? Então, essa moeda, ela conta muito sobre você. Por quê? Quando você recebe um elogio, você acaba dando poder para outra pessoa. Assim como a crítica que você escuta. E não estamos falando aqui da crítica construtiva, porque crítica construtiva, leve isso para sua vida, tá? Esse ensinamento. A crítica construtiva, ela vai te mostrar um caminho, um próximo passo. Não é crítica por crítica. Ah, eu não gostei do seu cabelo. Isso é uma crítica, tá? O que você faz com essa informação? Agora, se você recebe, por exemplo, um feedback no seu serviço falando sobre como você pode melhorar um relatório, vem acompanhado com uma sugestão de melhoria. Então, aí sim você pode entender que existe uma crítica construtiva, mas normalmente as pessoas não entendem que precisa vir junto com essa solução e quando solicitada. Senão a gente também, né, precisa ter o crivo de quem está falando, quem está transferindo isso para você, se ela conquistou alguma coisa, porque muitas vezes as pessoas que nos amam, elas acham que têm o direito de fazer uma crítica por amor, tá? E isso são os limites. Eu falo mais num vídeo, vou deixar aqui, sobre o medo da crítica e você pode ver alguns desses pontos que eu levantei lá. Mas voltando ao nosso assunto basal aqui sobre o elogio, você está dando margem para a pessoa ter o poder de voto ou veto na sua vida. Tá? Porque quando a gente fala um exemplo fácil, né, de ser reconhecido é essa questão de hater ou fã aqui na internet. A pessoa que tem a mesma intensidade de te amar um dia, ela pode simplesmente te odiar. Essa onda de cancelamento que a gente acompanha, se uma pessoa fala algo que não agrada a outra, é a maior prova disso. Então, vamos aterrar aqui esse tema. Se você é essa pessoa que se importa muito, sabe, é motivada pelo elogio, quando você é elogiada, você sente assim uma felicidade, quer continuar fazendo aquilo que você está fazendo, mais a sua vida brilha como um dia de sol. Porém, quando alguém te critica, isso também já é um viés meio cognitivo, o ser humano ele presta muito mais atenção à crítica
do que ao elogio, mas não é esse o centro da conversa. Quando alguém te critica, você acabou seu dia, né? Virou, tá nublado, tá tudo cinza, você fica deprimida, acha que o seu valor não não é tanto assim, né? Você quer desistir das coisas porque recebeu uma crítica. Então, se você é essa pessoa que oscila, tá? Perceba que o elogio ele tem sim um forte apelo na sua vida. E compartilhando um pouco, né? Eu percebi, eu achei a prepotência, às vezes a gente tem isso, né? De, nossa, eu tô meio que livre, safa disso, porque no meu dia a dia eu não ligo muito pra isso. E começou devido à minha trajetória, né? Existia um tempo que eu era muito criticada, e conforme eu fui criando a minha autoestima, buscando mais o autoconhecimento, entendendo sobre mim, vem essa confiança para eu fazer as coisas independente do que as pessoas vão falar. Tanto que uma dessas decisões foi largar o meu emprego de 10 anos e eu não dei margem para ninguém falar. Conversei apenas com o meu marido, mas ninguém teve essa abertura. Então, não tendo essa abertura, nem a crítica, nem o elogio não teve um peso na minha vida. Então, até aí, eu achei que figurinha, né? Isso daqui já tá superado. Eu não levo tanto assim. A crítica, o elogio, eu não presto tanta atenção. Mas eu fazendo uma outra transição de carreira, eu percebi que o elogio, principalmente dos meus amigos, estava me conduzindo para esse lugar de ser refém. Porque as pessoas começaram a me elogiar muito, justamente por essa confiança e tudo mais, e pela minha aparência, né? Por eu cuidar de mim, as pessoas me elogiam. É uma constante na minha vida. Só que eu percebi que o elogio das minhas amigas, falando mais das minhas amigas, estavam me levando para um lugar que eu acreditava que eu poderia contar com elas em certas ocasiões. E ocasiões importantes, falando de carreira também, né? Eu fui iludida. Eu fui iludida e eu prestei atenção, fui olhar para mim, que eu estava na parte do reconhecimento, né? Porque esse lugar, quando você habita o lugar das pessoas gostarem muito daquilo que você faz, primeiro, já acende o alerta aí na sua cabeça. Porque se tá todo mundo te elogiando muito, né? Pode ser, como eu falei, um reflexo da sua autoconfiança ou tudo mais. Você precisa ter esse crivo, tá? De olhar com atenção, essa autocrítica de entender em qual lugar que você está. Mas aconteceu comigo isso no começo do ano, de eu colocar minhas esperanças e expectativas muito nesse elogio, nesse incentivo, e no final não ser nada disso. E aqui vem outro ponto-chave para você entender. Primeiro, que a gente comentou, você presta atenção na sua vida se você está sendo motivada pelo elogio, de como você se porta perante o elogio ou a crítica, porque às vezes você pode achar que não liga para a crítica, mas se você liga muito para o elogio, sim, você também liga para a crítica, tá? Você só está em um momento gostosinho da sua jornada, mas é uma faca de dois gumes. Presta bem atenção sempre para a crítica, porque a gente leva a crítica por um lugar que é ruim, que ninguém quer, mas a gente vai trabalhar esse lugar ruim e esquece essa parte do elogio, tá? Então esse foi o primeiro ponto aqui que eu trouxe no vídeo. Agora esse segundo ponto é você analisar as pessoas pelas ações delas, não pelo que elas te dizem, tá? Porque aí já vai tirar o peso tanto da crítica quanto do elogio. O que isso tem? Essa crítica ou elogio, qual é o impacto que tem na sua vida e o que as pessoas fazem, se é coerente ou não. Visto aqui o exemplo da carreira, dos amigos do elogio. Se essas pessoas te admiram, principalmente assim, ai, no começo, eu tô super com você, eu faço, nossa, que legal, você é incrível, você é a pessoa que pode dominar o mundo. Mas essa pessoa, ela, aí eu tô pensando em uma outra amiga minha, né? Tem um produto e esse produto é doces.
e essa sua rede de amigos te incentivam muito, mas são aqueles que nunca compraram nada de você, eles não são obrigados. Esse é o ponto. Ninguém é obrigado. Mas as palavras elas podem ser ditas levianamente. E aí, cada um que arque com as suas responsabilidades. Eu falei aqui, tem um vídeo também sobre maturidade, né? Você ser madura é ser um adulto que vai arcar com as consequências. Então, as palavras, elas têm um peso muito grande. Então, cuidado você também. Outro ponto de alerta. Se você é a pessoa que fala, né, que tanto que critica ou elogia, que às vezes você não é a pessoa que critica, mas você fica aí elogiando todo mundo, entenda que existe uma consequência aí. Existe um peso que você pode estar colocando na vida de outras pessoas. E essa consequência, ela será sua, tá? Então, aí, voltando para o exemplo dessa amiga que tem a confeitaria, que os amigos incentivam, falam, nossa, é incrível, você é maravilhosa, as coisas que você faz, mas são pessoas que não pagam pelo serviço dela. Elas são obrigadas a pagar? Não. Mas, se elas compram um doce, por exemplo, gostam de doce. É uma pessoa que adora chocolate, mas essa pessoa não é a pessoa que compra de você? Do que valeu o elogio? Hum? Aterriza. Seja uma pessoa madura, uma mulher ou um homem que entende que existem sim possibilidades, cada um tem as suas possibilidades, mas não se engane pelo que as pessoas falam pra você. Não deixa o seu nível de motivação este subir ou descer, ou o seu propósito, o que você quer fazer, ser levado por outras pessoas. E é esse o recado desse vídeo. Cuidado com o elogio. O elogio, ele pode te enganar. Não seja a pessoa que infla, que se infla pela vaidade, né? De acreditar em outras pessoas por aquilo que elas estão dizendo. Observe suas ações. É coerente? Aquilo que elas falam pra você é de fato o que acontece? É a mesma coisa se a gente for pro lado do romance, né? Ah, aquelas pessoas que falam assim, né? É que eu não tive muito isso. Graças a Deus. Mas no relacionamento. Aí aquela pessoa, ela diz que me ama, não sei o quê, mas e as ações delas? No dia a dia, ela realmente te prioriza? Ela tá ali com você? Como que é? Aí agora eu pensando no meu relacionamento com o meu marido, eu sempre gostei, porque eu sempre observei isso nele. Ele gostava de me apresentar para as pessoas, ele não tinha vergonha, ele tava comigo. Aí, uma coisa que assim é pequena, mas é muito, muito forte e é simbólica, traz essa pra parte da ação, de que todas as vezes, e isso até hoje, estamos 11 anos juntos, todas as vezes que a gente se separa, cada um vai para um lado, falando fisicamente, né? Indo pro outro lado da rua, se despede, dá tchau. Quando eu viro, ele vira também, tá? Não, não nesse sentido de ser ao mesmo tempo, mas esse ato de virar e olhar, querer saber cuidar de mim é muito importante. É uma ação que ele faz. Tive aí um crushzinho muito tempo atrás, né? Que a gente ficou junto um mês. Ele não virava. Isso me incomodava muito. Era do tipo, tchau, tchau, tchau. Pronto, segue a vida. Cadê esse cuidado, esse detalhe? Então é isso. O segundo ponto é observe como são essas pessoas que te elogiam ou que te criticam. O que elas fazem? É coerente com aquilo que elas dizem? Se elas dizem que você é incrível, realmente as ações na hora mesmo, elas estão correspondendo com aquilo que elas falaram? Precisa haver o discernimento. Não seja bobo ou boba de deixar-se levar pelas palavras.
Aterre isso em ações. Observe. Você tem sim o direito de observar quem está à sua volta, tá? Não é um checklist de cumpriu ou não cumpriu, não é isso. Mas você tem todo o direito de poder viver a sua vida sem estar presa ao reconhecimento. Vai por mim. Essa questão ela é muito relevante. Eu observo muito nas pessoas que eu atendo, tanto na questão da mentoria, de liderança, de desenvolvimento pessoal, com a consultoria de imagem e estilo. É o ser humano. Existe muito esse desejo de agradar e de ser agradável, mas existe pouco o senso de responsabilidade. Traga isso para sua vida. Então observe. As pessoas elas te elogiam. Esse elogio ele é genuíno, que às vezes ele é genuíno, mas mesmo assim ele é coerente. O quanto disso está pesando na sua vida, nas suas ações, tá? Se liberte de uma coisa que você vai se libertar da outra. É um longo caminho, é aquilo que eu falei. Às vezes eu também achava que eu já estava num patamar, e sim, comparado com outras pessoas, eu estou num patamar mais elevado. Mas mesmo assim, esse patamar você pode descer, tá? É uma escada, você pode subir ou você pode descer. Vigia, ok? Pronto? Pronto por hoje. Semana que vem tem mais. Se você não me segue, gostou dessa linha aqui, esse papo de reflexão, já se inscreve no canal. Também, se você gosta de ler esse tipo de reflexões de vida, se inscreve na minha newsletter no Substack, eu vou deixar aqui. E no meu outro canal que eu falo de comunicação e imagem. De qualquer forma, te agradeço muito por estar aqui. Um beijo e até a semana que vem. E cuida com elogio, hein?